Paz, Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Hoje eu vim chamar a atenção de vocês porque vocês precisam se arrepender de verdade. Eu tava lendo a parte que Estevão foi apedrejado e é um negócio muito sério, cara. E hoje você não vê mais isso, sabe? O primeiro diácono foi apedrejado por amor a Cristo. E vocês pensavam por que ele foi apedrejado? Porque ele começou a negar a própria existência, ele negou a própria existência. E as pessoas que apedrejaram ele foram as mesmas que falam de Deus hoje. São as mesmas pessoas que pregam que Deus ama e não vive esse amor. São as mesmas pessoas que falam que o dízimo você tem que pagar, porque senão você não sobe por indo do céu. Vocês estão roubando o dízimo de Deus. São as mesmas pessoas que falam que você precisa usar calça. Até precisa usar calça, não pode usar calção. Que você precisa usar a saia até no pé, senão você vai pro inferno. São mesmo as pessoas que não dão atenção pro morador de rua, não dão atenção pra ninguém. E você começa a ver esse negócio ficar sério, porque Estevão tinha algo que hoje ninguém tem. Ou se tem, são poucos. O Espírito Santo no coração. Então você vê algo extremamente interessante, sabe? Então vocês precisam buscar mais de Deus. Precisam buscar mais de Deus sempre. Não pode desistir por nada. Precisa se arrepender. Porque se arrepender e viver de verdade, sabe? Não se importar com nada. Só que ninguém tá fazendo isso aí. Tem gente se batizando da boca pra fora. Se batizou, mas continua fazendo as mesmas coisas que faziam. Se batizaram só da boca pra fora e pastores que não largam os 99 pra ir atrás de uma. E você faz alguma coisa, tem que mostrar, o canal tem que ser monetizado. Você dá alguma Bíblia, tem que estar aqui, ó, tô dando a Bíblia. Ó, tô aqui, ó. Esse dia, tava até comentando com o irmão esse dia que ele trouxe umas camisetas pra mim. Umas camisetas que, querendo ou não, a gente também passa por necessidade. E o irmão tinha umas camisetas, ele trouxe pra mim, e eu até falei, a maioria das vezes a gente nem mostra os vídeos que a gente faz, sabe? Porque é com amor, é com carinho, com dedicação. É difícil a gente mostrar, às vezes a gente não mostrou. Sabe? Mostrei o vídeo do... Dizem amar a Deus, mas não amam. Dizem viver para Deus, mas não vivem. Preocupado com o serviço. Preocupado com a casa própria. E querem dizer que ama a Deus. Não morreram, pois é aquele que se batiza vive para Cristo, não para si. Então os prazeres da carne já não estão mais nem vocês, mas sim o Espírito Santo que habita.
porque foi Deus que criou esse corpo, então esse corpo foi criado por Deus. É templo e morada do Espírito Santo, mas não. Só se preocupa em pregar, 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 pregar e não vive. Tem muitos que se preocupam em ir toda quarta-feira, toda sexta, todo sábado. Até janta fazem em igreja. E falam que isso é obra. Tô fazendo a obra de Deus aqui, ó. Tô abrindo uma igreja. Oh. Tô abrindo mais uma congregação aqui, ó. Ó, tamo orando, fazendo a obra, fazendo campanha. Hein? Campanha, 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 mas não se liberta. Faz campanha de oração e não pede para Deus para se libertar do pecado. Sabe por que Estevão morreu? Porque Estevão negou sua própria existência. O Espírito Santo entrou no corpo dele e pregou sobre a verdade. Essa verdade que muitos não querem pregar, essa verdade que muitos negam, essa verdade que poucos vivem. Estevão estava pregando para aqueles que conheciam a Torá, mas aqueles que estudavam, aqueles que estudavam a palavra de Deus, mas não viviam. É fácil você ler a Bíblia. Quero viver. É fácil pregar em cima do altar. Quero viver. Vocês acham que abrindo igreja ou indo toda quarta-feira, vocês vão ser salvos? Nem eu sei se eu vou ser salvo. Mesmo eu tendo ajudado bastante pessoas. Eu só apareci agora no YouTube. E com tal 16 anos, eu me lembro bem que eu aceitei Jesus Cristo no meu quarto e eu não estava sem ir na igreja, eu aceitei e eu vivi para Ele. Tirei os brincos e joguei fora. Parei de fazer as vaidades do mundo. Só que sabe quem me derrubou? Foi as mesmas pessoas que diziam a paz do Senhor. Eram as mesmas pessoas que falavam que eu não estava na igreja. Eu tinha aceitado Jesus da boca para fora, porque eles nunca viram aceitar Jesus dentro do quarto, sabendo que a palavra de Deus fala que o melhor lugar para se orar é dentro do quarto. E quando eu caí, vou contar um negócio pra vocês aqui que eu não conto. Uma vez eu tava lá em Coronel Freitas, município de Santa Catarina. Eu tinha pedido as contas da empresa. Eu tava estudando na 9ª série, fui visitar os professores. Quem conhece sabe que tem a rodoviária do lado e eu vi um mendigo, sabe? Vi um mendigo e eu ergui a mão pra ele, tava tudo. Falei, vou lá visitar os professores, fiquei 2, 3 horas conversando. E saindo de lá, eu vi aquele mendigo e ele tava bebendo e tava sem camisa e uma voz disse pra mim, volte. E eu sempre, sem saber, falei, mas por que voltar? Eu tenho que ir pra casa, já tá na hora. Uma voz volta. E eu voltei, tipo assim, eu voltei, sabe? E eu olhei pra ele, ele tava sem beber, já tinha colocado a camiseta, eu ia e falei pra senhor, varão, como você tá? Então ele falou, eu sabia que você ia vir. Eu falei, como que você sabia? Ele falou, uma voz disse pra mim parar de beber e vestir a camiseta que
que ia vir um anjo e esse anjo era você. E eu, naquela hora, comecei a chorar. Comecei a olhar pra ele, vi um semblante triste e ele tava fedendo. Ele tava fedendo, cheiro ruim, cheiro de fezes, e eu mesmo assim abracei, beijei. Comecei a chorar com ele, sabe? E ele começou a falar, e ele falou, muitas das pessoas acham que eu não tenho alma, mas eu também sofro. E uma semana antes eu tinha comprado um tênis. Já fazia um mês que eu tinha comprado esse tênis. E uma certa feita limpando o meu tênis, e eu falei assim, sai a Deus, 50% é meu, 50% é teu. Eu falei, tô lavando uma coisa que não é só minha. E daí muitos de vocês vão, mas como você tá lavando um negócio que não é só teu? Porque se eu dar um tênis pra alguém, aquele alguém é Jesus, entende? E eu lá, daí ele tava com um tênis velho, eu falei, vamos fazer um assim, vamos trocar de tênis? E eu apenas tinha pagado uma parcela daquele tênis. Daí ele falou, sério? Eu falei, vamos trocar de tênis. Eu falei, vou te dar o meu. E eu falei, vou ir de a pé pra casa, vou ir de pé no chão, mas tudo bem, eu vou passar pela cidade, mas é com amor, com carinho. E uma voz veio e falou assim pra mim, veste o tênis dele. E você vai sentir a mesma dor que ele sentiu, pra tu nunca se esquecer que eu sou Deus. Pra você nunca sair da minha presença. E, cara, eu fui pra casa e eu senti uma dor imensa no meu pé, sabe? Eu fiquei acho uma semana ou mais fedendo chulé no pé, sabe? E é difícil hoje ver alguém assim. Tava até falando no grupo que eu tenho, falando que nem tudo que a gente faz a gente mostra, sabe? Porque senão a gente começa a se orgulhar, se exaltar. Pois a glória não é nossa, do Todo-Poderoso, mas a gente fica triste, sabe? Tava fazendo os exames, daí tem aquelas perguntas, daí a moça falou-me assim, Wellington, você é uma pessoa que chora? Eu falei, sim. Tá conseguindo dormir? Daí eu falei, não, tô indo dormir sempre 2 da manhã, sempre 3. Daí ela falou, você é uma pessoa triste? Eu falei, sou. Mas não triste comigo, sabe? Triste de ver essas almas e a gente não poder ajudar, sabe? A gente vê essas almas, a gente não pode, às vezes a gente já não tem mais condições, a gente não tem nem mais dinheiro. Daí ela me deu um conselho, falou, Wellington, não se preocupe muito com essas pessoas. Porque essas pessoas Porque senão, se você se preocupar demais com essas pessoas, quem vai precisar de ajuda vai ser você. Eu olhei, pensei, falei. Eu falei, agora já não. Agora já é tarde, eu vivo para Cristo. Eu preciso me preocupar com essas almas. Então, se você parar para ver, Estevão morreu pelas próprias pessoas que diziam saber da palavra, mas não viviam. E um jovem que apenas tinha ganhado um cargo de diácono, foi lá e morreu. Hoje eu pergunto, se já morreram por Cristo? Já sofreram por Ele? Porque a gente vem, a gente se entristece, porque a gente vê cada coisa. Não adianta você só orar e dizer, Deus, eu quero que você me ajude. Você já parou para pensar as pessoas que estão passando frio? Esses dias nós foi levar umas cobertas, nós nem tinha. Achei uma jaqueta ali, umas camisetas, umas mantas. Meu irmão falou, vamos levar umas cobertas. Eu falei, vamos. Daí passeamos, levemos. Daí peguemos, comprei uma pizza. Porque eu
Se você come do bom e do melhor, por que eles não podem comer também? Nós nem gravemos isso. Eu ia gravar, meu irmão falou, Piá, vamos parar de gravar, porque a gente tá fazendo isso pra Deus, que eles se exaltarem a Deus. Eu falei, verdade. Daí eu falei, mas assim, peguei uma pizza, uma coca, fomos levar pra eles, um frio, frio, frio. Daí a primeira coisa que eu cheguei no morador de rua, eu falei, paz, senhor varão, como você tá? Ele olhou pra mim, varão, a próxima vez que vocês virem, traz um casaco pra mim. Eu tava com o casaco, peguei e nisso eu tinha botado o troco da pizza. Daí cheguei, esse troco da pizza era pra nós botar gasolina. Daí eu cheguei, botei no bolso e achei que tinha botado no bolso a camiseta. Vi como que é, talvez Deus prova a gente. Aí eu cheguei aqui em casa, falei pro meu irmão, falei, quem? Você nem sabe o que aconteceu. Eu deixei o dinheiro no bolso da jaqueta e eu fui dormir. Acordei com o dinheiro no coisa, entende? Daí meu irmão falou, vai dar bola, às vezes, entende? Então, tipo assim, é que eu falo, tem que viver, tem que sofrer, sabe? Não adianta vocês fazerem campanha, não adianta vocês ir na igreja, templo, congregação, porque a igreja são vocês. Se vocês não fazem nada por Deus, não adianta querer jejuar e só ficar em casa. Não é o tempo. O tempo de ir em congregação já passou. Agora é o tempo de você sofrer casal. Vocês não passam frio. Vocês não preferem não ir porque já tá frio. Vocês não querem passar frio. Vocês querem ficar dormindo abraçadinho com a esposa. Vocês não estão mais fazendo com amor, não estão fazendo mais com carinho, com dedicação. Daí vai lá um jovem que se encheu do Espírito Santo e foi apedrejado. Que honra. E muitos aí, vem uma lutinha, reclamam. Vem alguma coisa, reclamam. Ouvi comentários que ia ter pessoas que iam me processar, amém. A verdade tem que ser pregada e eu não me importo com nada. Porque o mundo tem que rejeitar nós. Agora eu vi pessoas fazendo macumba. Amém. Essa é a verdade. Ela tem que ser pregada, tem que ser judiada. Nem que a gente vai dormir 3 horas da manhã, mas que o amor, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser honesto. A gente tá fazendo com amor, com carinho. Eu não vejo a hora de... Eu tava desempregado, eu arranjei o serviço. Não vejo a hora de trabalhar e conseguir um dinheiro para comprar. Meu irmão me ajudou ali com 50 reais para comprar a coberta e a gente vai conseguir mais dinheiro. Ninguém vai mexer no dinheiro que não é nosso. Nem um real vão pegar. Mas devolve. Não. Começar assim, daqui a um pouco dá 3 mil ali de dízimo, paga 1.000, depois devolve. Não. Ali é justo, certo, a gente tem que pregar a verdade. E olha que quem tá fazendo isso aí são pessoas que nem congregação tem. São pessoas que são ovelhas desgaradas, mas estão fazendo. Sabe por quê? Porque com igreja, congregação, placa, não vai salvar ninguém. Só que muitas pessoas falam isso, mas não ajudam. Vocês acham que obra é o quê? Você ir no culto e voltar para casa? Vocês acham que expulsando demônios vocês vão ir pro céu? Sabe por que vocês não vão ir pro céu? Porque expulsar demônio não é uma libertação. Libertação é você pegar a palavra. Sabe por quê? Você ensinar sobre a palavra. Sabe por quê? Porque conhecereis a verdade vos te libertará. A verdade me libertou. Então conhecereis a verdade vos te libertará.
E a palavra de Deus fala assim: moreis para si, para que vivam para Cristo. Então vocês precisam buscar, vocês precisam amar. O amor com carinho. Vamos parar de ficar pensando só na gente. Olhar para o nosso próximo. Porque tem pessoas sofrendo, tem pessoas angustiadas. Tem pessoas que estão precisando de um abraço, um conforto. Falam que são crentes, mas não falam do amor de Deus pro vizinho. Estão de cara virada com o vizinho, eu nem oro por a vida do vizinho. É o fim dos tempos, vocês têm que parar de se apegar em sexo fora do casamento. Parar de se apegar em ter vaidade, fazer as suas vontades. Faça que nem eu. Que mesmo vendo erro na igreja que eu estava, eu não fui pior do que a pessoa que estava fazendo erro. Não julguei segundo a minha aparência, mas segundo os preceitos bíblicos, segundo a justiça do Senhor. Mas eu não saí da congregação, porque quem me chamou foi Deus. E quando eu estava chorando, quando eu vinha das baladas da vida, eu chorava porque eu não tinha força para voltar. E pedia para Deus me socorrer. Porque eu estava na masturbação e não tinha força para parar. Estava indo embalado, não tinha força. Mas Deus me chamou, Deus me ajudou. E graças a Ele, não bebo, não fumo, não faço minhas vontades. Então vivam para Cristo. Faça que nem Estevão. Vivam para Cristo, preguem a verdade. Deixe o Espírito Santo habitar em vocês. Será que o Espírito Santo quer que você só fique dentro de tempo? Vamos fazer assim. Ó, a partir de hoje, vamos fazer um negócio. Já que vocês fazem campanha de monte, campanha de água, campanha de jejum, campanha de oração pelos irmãos, campanha pela madrugada, vamos fazer assim. Vamos fazer campanha de exortação do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, agora eu vou fazer uma campanha para você me exortar. No que eu estou fazendo errado, nas suas vontades. Vamos fazer essa campanha. O Espírito Santo libertar. Para você viver com sinceridade, com justiça para Ele. Porque Jesus Cristo está passando fome. Jesus Cristo está passando sede, necessidade, frio. E você? Está fazendo o quê? Vocês estão indo em congregação que diz ter o Jesus Cristo? Mas como? Vocês estão indo em congregação que diz que Jesus Cristo estava. Jesus Cristo está passando fome. E eu provo para vocês, porque tive fome e não merece de comer. Estava nu e não me vestisse. Estava enfermo e não me curaste. Estava na prisão e não me visitaste. E aí? Estava na prisão. Por que não foi me visitar? Estava nu. Estava na rua.
Por que quando eu tava no farol, você não abaixou e não me deu R$ 2 de moeda? Me diz. Tá na hora de se arrepender, igreja. Tá na hora de vocês pararem só ler e não viver. Essa aqui é a Bíblia, ó. Eu já li ela uma vez. Mas não adianta de nada se eu ler e não viver. Então vamos viver. Vamos ver o que é tempo. Tempo de buscar Cristo, tempo de viver. Até fiz um vídeo hoje no grupo, falei que eu ia explicar mais à frente sobre a vaidade, sobre a doutrina. Mas isso não era tão importante porque tem gente passando necessidade. Não é tempo de ficar falando de doutrina. Ficar falando que a televisão é pecado. Mas aí fica 24 horas no celular. Sabendo que se a televisão é smart, o celular também é. E aí, pastores? Pentecostais? E aí? Tem que falar para as irmãs usar a saia até nos pés, mas a língua também é. Tem irmãos aí que estão tudo na fornicação, adultério, terno e gravata. Complicado. Vamos se arrepender de verdade, igreja. Vamos se arrepender de verdade. Porque suas vontades vão levar vocês para o inferno. Vocês negaram Deus. Imagine, os anjos viam a glória de Deus e rejeitaram. E vocês também. Sabendo que a Bíblia fala que o lago de fogo não foi feito por homem, mas por causa dos seus pecados. Foram jogados no lago de fogo. Satanás foi jogado no lago de fogo junto com seus servos. E aí, tem muitas pessoas crentes. Quando subir lá no céu, Senhor, Senhor, em teus nomes fizemos maravilhas. Em teu nome expulsemos demônios. Em teu nome escolhemos enfermo. Apartai de mim, que eu não te conheço. Porque almas não tem só dentro da igreja, tem fora. Almas não tem só dentro da igreja, tem fora. Eu falo igreja porque a maioria de vocês não sabe que igreja são nós. Preciso ser louco para ganhar os loucos, preciso ser sábio para ganhar os sábios. Então se arrependem enquanto é tempo. Que a graça e paz esteja com você também.